Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 do livro Por que Comigo? Mas vocês já sabem, antes de eu começar, eu sempre peço o apoio de cada um de vocês para deixar um like, um comentário. Se você não quiser comentar, deixe pelo menos um coraçãozinho, certo? Já vai estar me ajudando muito. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode dar uma olhadinha no box de descrição. Ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 8. Sozinha, Lúcia orou e agradeceu ao espírito que a incentivava, dando-lhe coragem. Depois voltou a trabalhar. E esse espírito estava ali. Era Doroteia. Fora de fato mãe de Lúcia e a adotiva de Mário. Tinha seu trabalho no plano espiritual. Era ativa em sua tarefa de auxílio ao próximo. Vinha sempre que era possível visitar seus afetos. Estava no lar de Lúcia e escutou a história de Cecília e se emocionou com a oração de agradecimento daquela que na encarnação anterior tinha sido sua filha, e pensou comovida: Cecília, pela sua experiência, sabe muito bem como ajudar as pessoas que passam por problemas sérios e que querem acabar com eles. Se as pessoas compreendessem que tudo passa, ninguém se suicidaria. A morte do corpo físico não é uma solução para os nossos problemas, porque a vida continua. Cecília conseguiu solucionar seus problemas e Rodrigo, infelizmente, desencarnou. Suicidando-se, agravou seus sofrimentos, tanto que está reequilibrando nessa encarnação o enorme desequilíbrio que provocou em si mesmo. Doroteia olhou para Lúcia, que continuava a costurar, e recordou o passado em que os quatro, Mário, Lúcia, Rodrigo e ela, viveram um período juntos. Lembranças emocionantes que me relatou vieram-lhe à mente. Casei muito jovem com Rodrigo, que tinha uma exportadora. Negociava vários produtos, mas o principal era o café. Ágil, inteligente e trabalhador, prosperou muito. Morávamos numa cidade grande, mas tínhamos uma fazenda com criação de cavalos. Era um lugar muito bonito e lá passávamos muitos fins de semana e as férias escolares com os nossos filhos. Tivemos 5 filhos, 4 meninos e uma menina, Lúcia, a caçula. Estávamos na fazenda. Lúcia estava com 2 meses e meio. Era um nenê lindo, quando Rodrigo chegou a casa com um garotinho de 2 anos e 8 meses, sujo e roupinhas gastas. Doroteia, explicou ele, encontrei essa criança na estrada. Estava chorando e com fome. Alimentei-a e procurei saber onde morava. Senti muita pena desse garoto. Levei-o à casa em que me informaram que morava. Lá encontrei uma senhora, a avó dele, que nem tinha percebido que ele não estava em casa. Essa senhora me disse que o pai desse menino havia morrido e que a mãe foi embora com um homem e deixou os 4 filhos com ela. Queixou-se de que estavam, o marido e ela, velhos e tinham dificuldades para sustentar aquelas crianças, e já tinham doado uma menina. Olhei para esse menino e fiquei comovido. Nossos filhos têm de tudo. Tem você, que é uma mãe exemplar. Eu, que trabalho e o sustento. Este menino tem privações de tudo. Não tem ninguém que o ame. No impulso, pedi à senhora o garotinho para nós. Ela me respondeu que podia levá-lo, só que me pediu dinheiro. Doroteia, comprei o menino. Vamos cuidar dele, não é? Vamos, respondi. Rodrigo fazia o que queria. Nunca me consultava. Era autoritário, mas se preocupava conosco. Sua família sempre estava em primeiro lugar. Ele sempre me traía, mas as outras eram amantes, e não teve nenhuma por muito tempo. Tentei achar alguma semelhança do garoto com Rodrigo.
Nada percebi. Achei que aquele menininho era filho dele com uma de suas amantes. Mas se fosse, aquela criança não tinha culpa. Estava assustada, com medo e maltratada. Cuidei dele. Chamava-se Mário. Não o adotamos oficialmente. Rodrigo trouxe sua certidão de nascimento e ele continuou com seu nome. Foi uma festa para meus filhos, uma criança a mais em nossa casa. Meses depois, Mário estava sadio, esperto, acostumou-se muito conosco e nos chamava de pai e mãe. Todos os nossos filhos estudaram, tiveram tudo o que pudemos lhes dar. Eles se davam bem, raramente discutiam. Mário sempre teve muita paciência com Lúcia, fazia tudo o que ela queria. Na adolescência, preocupamo-nos com essa aproximação. Meu filho mais velho tinha se casado, morava em outra cidade e trabalhava em uma filial de nossa firma. Rodrigo decidiu mandar Mário para lá. Vá, filho, e ajude seu irmão, ordenou. 3 dos nossos filhos trabalhavam com o pai. Somente o segundo continuou seus estudos e formou-se médico. Exercia sua profissão com sucesso. Rodrigo e eu pensamos que, afastando Mário de casa, o separaríamos de Lúcia. Ele ficou 2 anos na casa do irmão e, quando ia voltar, mandamos nossa filha para um colégio interno para completar seus estudos. 2 anos depois, ela voltou. Estava com 17 anos, muito bonita e educada. Rodrigo achou que Lúcia já estava pronta para casar. Ela fora prometido ao filho de um amigo de meu marido. Bastou, porém, Mário e Lúcia se reverem para se apaixonarem. Quiseram ficar juntos, casar. Rodrigo não deixou. Vocês foram criados como irmãos. Não. Depois dei minha palavra para meu amigo que Lúcia e o filho dele se casariam. Sempre achei que Mário era filho de Rodrigo e que os dois, sendo irmãos, deveriam mesmo se separar. Lúcia chorou, implorou. Mário lhe pediu, mas Rodrigo não os atendeu. Não permitia que ninguém contestasse suas ordens. Marcou a data do casamento de Lúcia e levou Mário para outra cidade. Os dois sofreram muito. Lúcia casou-se. Demos uma grande festa. Ela estava triste e aborrecida. O noivo era um moço simples, fazendeiro, que parecia alheio. Casou-se como se fosse algo que tinha de fazer, um trabalho. Preocupei-me e fiquei triste por minha filha estar sofrendo. Mário também se casou. Escolheu uma moça que já tinha passado da idade de casar. Não era bonita e ainda era chata, mas muito rica. Após o casamento, foi morar na casa de seus sogros e trabalhar com o pai dela. Mário era trabalhador, esperto e se deu bem. Após alguns anos, o sogro confiou-lhe toda a sua fortuna e ele não o decepcionou. Ele afastou-se de nós. Guardou rancor por Rodrigo não ter permitido que se casasse com Lúcia. Ambos tiveram filhos. Minha filha queixava-se sempre do marido, que ele era rude, grosseiro, tinha amantes e era muito sovina. De fato, era eu que lhe dava roupas e ela sempre me pedia alguma coisa que queria. Rodrigo compreendeu que não escolhera um bom marido para ela. Numa época difícil, de recessão, Rodrigo perdeu muito dinheiro, ficou arruinado. Orgulhoso, sentiu muita vergonha por perder tudo, o que durante tantos anos juntara. Doroteia, ele me explicou, para pagar o que devemos, vou ter de vender nossa casa e a fazenda. Vamos passar falta do básico. Isso é muito vergonhoso. Nossos 3 filhos que trabalham comigo também ficarão sem nada. Prefiro morrer a ficar sem nossos bens e ver nossos filhos implorando por empregos. Rodrigo procurou obter empréstimo e não conseguiu. Apelou para o genro, que afirmou que não tinha. Lúcia conversou conosco. Não sei, papai, se meu marido tem ou não dinheiro.
Ele é sovina. Não passo privações porque mamãe sempre me ajudou. Agora, com certeza, passarei. Mesmo que ele tivesse dinheiro, não lhe emprestaria. Sou infeliz, e o culpado é o Senhor, que me obrigou a casar com ele. Nunca o amei, nem fui amada. Quando ela saiu, Rodrigo chorou, e eu o consolei. Afirmei que estaria ao seu lado. Ele, pela primeira vez, me escutou e depois disse: Doroteia, eu a amo. Você sempre foi uma esposa perfeita. Nosso filho, o médico, nos ofereceu o que dispunha em dinheiro. Rodrigo recusou. Era pouco e não resolveria, mas lhe pediu que cuidasse de mim. Ele prometeu. Rodrigo, depois de esgotar todas as maneiras de quitar as dívidas, foi à casa de Mário, que morava em outra cidade. Mário lhe disse que também perdera muito dinheiro e que não tinha nada para lhe emprestar. Passamos meses muito difíceis. Queria ajudar e não sabia como. Rodrigo nunca me falava de negócios e eu não sabia fazer nada além de cuidar de casa. Lúcia nos visitava sempre, porém deixava claro que vinha somente para me ver, e em uma dessas visitas, ao ficarmos a sós, indaguei-lhe: Você, minha filha, sente ainda rancor de seu pai? Mamãe, papai é culpado por eu ser infeliz. Separou-me de Mário, que ainda amo. Acho-a bondosa por tratar papai bem. A senhora sabe que ele sempre a traiu. Não deveria ficar tão preocupada com ele. Talvez, ficando pobre, papai fique mais humano. Acho que ainda sinto rancor. Mário e eu nos amamos desde criança. Quando ele foi morar com o nosso irmão, nos correspondíamos e nos encontrávamos escondidos. O mesmo se deu quando fui para o colégio interno. Quando resolvemos assumir nosso amor, papai foi contra. Com certeza não iria conseguir nos separar se não tivesse confessado que Mário era seu filho, fruto de seus encontros amorosos com uma de suas amantes. Sofremos muito. Mário, na ocasião, lhe perguntou: Por que então o senhor escondeu esse fato? Por que não me registrou como seu filho? Ora, dê-se por satisfeito. Você, um bastardo, criado em minha casa junto dos legítimos, respondeu papai. Sentimos muita raiva de papai, continuou Lúcia a me contar. Ele poderia ter evitado que nos apaixonássemos, que sofrêssemos. Eu sempre desconfiei que Mário era filho dele. Confessei. Não me surpreenderei se souber que ele tem mais filhos. Mário e eu não o perdoamos. Ele foi cruel conosco. Sou infeliz. Minha filha, não veja em Rodrigo somente os defeitos. Ele tem muitas qualidades também. Sempre foi muito trabalhador. Deu a mim e a vocês tudo o que queríamos. Nunca me maltratou. E se teve amantes, sempre escondeu essas traições para não me magoar. Não é bom para nós ficar somente vendo defeitos no próximo e não ver os nossos. Nesses anos de casada, tenho tentado ver os meus defeitos. Venho me esforçando para me modificar para melhor, porque sou responsável somente pelos meus atos. Fui boa esposa, mãe, e mesmo desconfiando que Mário fosse fruto de uma traição de meu marido, amei-o como a um filho. Você, minha querida, reclama muito do seu marido, mas o que você é para ele? Nunca o amou e procura sempre demonstrar seu desafeto. Nem tenta ser agradável. Seja você uma pessoa boa. Tem 3 filhos que merecem ter um lar de harmonia. A vida já separou você de Mário. Não guarde mais rancor. Esse sentimento somente atrapalha quem o sente. Tente ser melhor para seu esposo, trate-o bem. Você reclama dele, e ele, o que terá a falar de você? Lúcia ficou pensativa e depois respondeu: A senhora tem razão. Nunca fui carinhosa com meu esposo. Trato-o rudemente, como se sua presença me incomodasse. Ele não tem culpa.
Casou-se comigo por imposição de seu pai, porém chegou a me amar. Discutimos sempre e eu o ofendo muito. Vou tratá-lo melhor. Nossos filhos merecem ter um lar sem brigas. Ele quer passar os meses de férias das crianças numa propriedade que tem no sul do país. Vou com ele. Lúcia, naquela mesma tarde, conversou com seu esposo. Resolveram parar de discutir e tentar viver em paz. Foi com ele viajar. Deu certo essa aproximação. Ele tornou-se mais atencioso. Embora fosse muito econômico, passou a lhe dar dinheiro para que ela comprasse o que quisesse. Nossa filha estava viajando e a nossa situação financeira complicou-se mais ainda. Rodrigo estava desesperado. De repente, acalmou-se e me disse: Doroteia, creio que achei uma solução. Quero que você me perdoe e não diga a ninguém, nem agora, nem depois, o que lhe digo. Dizer o quê? Perguntei sem entender. Que achei a solução. E se no futuro você precisar de ajuda, procure o nosso filho médico e fique com ele. Estranhei, mas não perguntei mais nada. 2 dias depois, fomos para a fazenda e na tarde do dia seguinte, Rodrigo sofreu um acidente e desencarnou. Ele tinha saído sozinho pela fazenda com o seu cavalo predileto, que era bravo. Como se demorou a voltar, o empregado foi atrás dele. Encontrou-os caídos, com lesões pelo corpo todo, mortos. Não conseguimos entender como caíram. Na propriedade havia um penhasco, um barranco de uns 20 metros de altura. Lá embaixo havia muitas pedras e corria um rio de águas claras e não muito profundo. O lugar era muito bonito. Fiquei desorientada e muito triste. Muitas pessoas foram ao velório e ao enterro. Mário veio com sua família. Não chorou. Me abraçou apertado e me falou carinhosamente: Mamãe, vou cuidar da senhora. Lúcia não conseguiu vir. Estava distante. Dias depois, meu filho mais velho nos reuniu e esclareceu. Papai tinha feito há muitos anos um seguro e a senhora, mamãe, é a beneficiária. Papai já tinha vendido esta casa, a fazenda e quitado uma parte da dívida, e com o dinheiro que a senhora receberá do seguro, dará para pagar o restante. Não precisaremos vender as casas em que moramos. Será difícil recomeçar, mas vamos tentar. Peguei a apólice do seguro e li. Parei na cláusula que informava que não seria paga por morte de suicídio. Li em voz alta o parágrafo. Quietamo-nos por segundos. Meu filho mais velho falou. Papai se sacrificou por nós. Entendemos que Rodrigo se suicidara e fez parecer um acidente. Mário abaixou a cabeça, não comentou nada. Ao sair, ele me disse: Mamãe, quero que a senhora venha morar comigo. Mas meu filho médico determinou: Não, Mário, mamãe ficará comigo. Agradeci a Mário, mas iria fazer o que Rodrigo me pedira, e fui morar com meu filho médico. Fiquei doente e 3 anos depois desencarnei. Fui socorrida e gostei muito da espiritualidade, onde me adaptei logo e era grata ao auxílio que recebi. Então quis saber do meu esposo. Rodrigo ainda estava em um dos muitos vales dos suicidas e sofrendo muito. Seu suicídio foi planejado. Ele organizou tudo em detalhes. Aproximou-se do local mais alto do penhasco, cortou a veia do seu pescoço e colocou um lenço na cabeça do cavalo. Virou-o, gritou, assustando-o, e o fez disparar. Agiu assim porque o animal conhecia o lugar e pararia. Não pularia se enxergasse. Cortou a veia de seu pescoço com receio de que a queda não o matasse. Como seu corpo ficou muito ferido, esse detalhe não foi notado e o lenço que impediu o cavalo de enxergar ficou nas pedras. Não pude vê-lo, pois nos vales dos suicidas só vão socorristas experientes
e para visitá-los é necessário que o desencarnado esteja bem adaptado à espiritualidade e já saiba controlar suas emoções. E eu, recém-desencarnada, não tinha esse preparo. Visitei-o somente quando fez 5 anos que estava no plano espiritual. Rodrigo estava inquieto, sofria muito. A cena da queda passava em sua mente como um filme que repetia sem parar. Abracei-o e ele nem percebeu. Lúcia e Mário não chegaram à velhice. Os dois desencarnaram jovens ainda. Lúcia ficou doente por meses, desencarnou e permaneceu muitos meses perturbada. Não queria sair do seu lar terreno, mas acabou por entender sua condição e veio ficar comigo. Cuidei dela com carinho. Mário sofreu um infarto. Iludido, achou que estava ainda encarnado. Ele, desde que se casara, dedicou-se a ter posses materiais. Não pensou que um dia iria ter de deixar tudo. Infelizmente, foi totalmente dominado pelo desejo de posse. Mas ninguém é dono de nada. Somos administradores e deveremos ser fiéis depositários. Devemos cuidar com carinho e do melhor modo possível dos bens a nós confiados, seja esses quais forem, sem esquecer que bens materiais devem ser usados para o bem comum. Usar sem abusar é um alerta muito valioso, bem como amar sem ser apegado, para que quando chegar o momento de abandonar tudo, possamos fazê-lo com tranquilidade. Até o corpo físico nos é emprestado, e com objetos emprestados, cuidados redobrados. Podemos ficar também presos ao que almejamos, possuídos pelo desejo. Mário esqueceu-se da parte espiritual e sofreu muito por isso, e ficou preso a esses bens materiais. Viu seus filhos brigarem pela fortuna que acumulou. Lúcia e eu fomos visitá-lo muitas vezes, e numa dessas visitas, ela conversou com ele. Esclareceu que não eram irmãos, que o pai mentira para separá-los. Rodrigo achou Mário na estrada e comprou de sua avó, conforme dissera. Lúcia e Mário choraram muito por saber que o pai lhes havia mentido. Se tivesse casado com você, tudo teria sido diferente. Seu pai foi o culpado. Ele lamentou. É sempre mais fácil culpar outras pessoas para nos isentar de erros. Mário, nós também erramos. Vamos consertar, rogou Lúcia. Ele se esforçou, implorou pelo socorro e veio morar conosco. Nessa época, conseguimos, os socorristas e eu, trazer Rodrigo para uma das colônias onde se abrigam suicidas, e eu passei a trabalhar nela, cuidando dele e de tantos outros abrigados. Encontrávamos-nos sempre, Mário, Lúcia e eu, e conversávamos. Meu filho adotivo concluiu. Rodrigo foi para mim o pai. Sempre me tratou como um filho. Não fez diferença entre mim e os outros. Eu deveria ter sido grato e não fui. Poderia ter-lhe dado o dinheiro que tinha, mas menti, negando-lhe ajuda. Se tivesse emprestado, ele não teria se suicidado. Tenho responsabilidade e quero agora reparar minha ingratidão e auxiliá-lo. Mamãe, Lúcia me informou. Decidimos, Mário e eu, depois de conversarmos com o nosso orientador e ter permissão, reencarnar. Vamos fazê-lo na mesma cidade, e nossos futuros pais moram perto. Com toda certeza, nos encontraremos, e tudo indica que nos apaixonaremos. Vamos casar e receber nosso pai por filho. Vocês sabem, esclareci, que Rodrigo não está conseguindo se reequilibrar. Sabemos, afirmou Lúcia. Papai, pelo remorso destrutivo, danificou seu perispírito, e quando isso acontece, pode ser que ao reencarnar transmita ao corpo físico uma deficiência, para aprender a dar valor a um corpo sadio, opinou Mário. As causas podem ser muitas, falei.
Mamãe, achamos que devemos ajudá-lo, decidiu Lúcia. Nós também tivemos nossa parcela de responsabilidade. Eu deveria ter sido melhor para meu esposo e não ter atormentado mais ainda papai quando ele me pediu ajuda. Mário também se culpa. Queremos reparar nossos erros. E os dois reencarnaram. Mário sabia que seu pai seria alcoólatra e que sua infância não seria fácil. Ele achou que assim aprenderia a ser bom pai e no futuro bom filho. E como planejaram, encontraram-se, apaixonaram-se e casaram-se. Ainda tentei recordar Mário de seus compromissos. Trouxe Rodrigo para encontrar-se com ele, enquanto seu corpo físico estava adormecido. Ele lembrou do encontro como um sonho que muito o impressionou. Fiquei triste quando Mário não aceitou o filho e foi embora. Roguei para ele ficar. Amar a criança, mas ele tem seu livre-arbítrio e fez o que quis. Eu tinha planejado ser a segunda filha deles e ajudá-los a cuidar de Rodrigo. Ainda quero reencontrar e estar perto dele. Se tiver oportunidade, farei o que planejei. Se não, ficarei desencarnada e tentarei ajudá-los como puder. Trabalho ainda no hospital de uma colônia que abriga suicidas. Amo meu trabalho e venho, nas minhas folgas, visitar as pessoas que amo e que estão encarnadas. Doroteia suspirou. Recordar de tudo a fez compreender que somos o que fizemos, reflexos dos nossos atos. E bendita seja essa oportunidade. Um barulho chamou sua atenção. Ia Rodrigo voltando da escola. Uma das filhas de Cecília trouxe. Chegou e deu um abraço na mãe. Abençoada seja a reencarnação, exclamou Doroteia emocionada ao vê-los. Mesmo com um corpo físico diferente, ele está bem. A volta à carne o fez esquecer. Bendito esquecimento. Ele não sente mais a dor do remorso e se reequilibra. E o amor, principalmente de Lúcia, agora sua mãe, o fortalece. Doroteia olhou-os com carinho e voltou aos seus afazeres na colônia onde trabalhava. Continua no capítulo 9. Até lá!